Olá, a paz a todos. Quero trazer uma meditação em alguns versículos. Deus ainda responde orações e muitas vezes as pessoas perguntam: por que Deus não me ouve? Por que Ele não fala comigo? Parece que eu oro, eu peço, mas não recebo nenhuma resposta. Tenho ouvido pessoas também falando sobre esse assunto, que muitas vezes elas se dedicam, oram, mas realmente não têm recebido uma resposta divina. Eu sei que muitas pessoas teriam várias respostas bíblicas e não bíblicas para esse assunto, mas eu quero trazer aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração sobre isto e um pouco da minha experiência também nesse assunto. Eu gostaria antes de ler dois versículos que se encontra em Isaías 59, o versículo 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há um motivo de Deus se calar. Primeiramente, Deus fala que Ele não é surdo. Deus não é surdo para não poder ouvir. Então Ele já está nos afirmando que Ele ouve. E Deus ouve todas as orações, todas as súplicas. Mas um dos motivos para que Deus não responda da maneira que você ou eu às vezes queremos ouvir, está no versículo número 2. Uma das razões: as iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Nós sabemos que Deus é santo e Ele expressamente na sua palavra requer que nós também sejamos santos como Ele é. E essas iniquidades, e o que seria iniquidade? Tem iniquidade e pecado, que no mesmo versículo ele continua dizendo: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Existem pecados e iniquidades. O pecado, nós erramos o alvo, né? Deus tem aquela lei, Deus tem na sua palavra as diretrizes, e nós, por muitas vezes, diversas vezes, às vezes até no dia, nós erramos nessas diretrizes, nesses mandamentos. Então nós pecamos e caímos no erro e falamos: Senhor, nos perdoe, nos arrependemos e pedimos a Deus para nos perdoar. Agora, a iniquidade, a pessoa peca, ela muitas vezes vê que errou, mas continua no erro. Ela não se arrepende, continua pecando, errando, não se arrepende, não pede perdão a Deus. Então isso se torna iniquidade. Então a iniquidade, o pecado não confessado, não arrependido, impede para que Deus não responda as nossas orações. Existem mais versículos também. E aí? Deus quer responder as nossas orações? Deus se importa conosco? Claro que se importa, Ele quer responder como um pai para um filho. E nós encontramos um versículo em Jeremias 33:3, bem conhecido, que diz: clama a mim, Deus falando, clama a mim ou invoca-me, e te responderei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou coisas grandes e misteriosas, ou coisas grandes e inacessíveis que não sabes. Então Deus quer se revelar, Deus quer responder, Deus quer nos mostrar coisas grandes que nós não sabemos, inacessíveis, ocultas, misteriosas. E as pessoas continuam: mas Deus não me responde. Nós é que muitas vezes não estamos ligados, o nosso Wi-Fi não está funcionando bem, não estamos conectados com Ele. Não estando conectado, nós não vamos poder ouvir e nem entender quando Ele falar. Em João 10:27, nós lemos que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você pode imaginar aí num campo, um pastor de ovelhas, na frente ou por trás, mas geralmente na frente, chamando suas ovelhas, e elas
reconhecem. Por quê? Porque Ele está sempre com elas, está sempre conversando com elas, está sempre cuidando delas. Então elas seguem. Se chegar um estranho e chamar, elas não vão reconhecer a voz. Então, para se reconhecer a voz, nós temos que ter um relacionamento com Ele. Nós temos que ter um relacionamento, temos que estar próximo, bem próximo, como essas ovelhas do seu pastor. Em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Nós temos que ter uma proximidade, aproximação, para que nós possamos ouvir a voz dEle. E de que maneira nós chegamos? Nós temos que nos consagrar a Deus, deixar o pecado de lado, se errar, como todos nós erramos, se arrependa. Peça a Deus força para não repetir o erro, para que você cresça, tenha um crescimento espiritual e possa entender, ouvir, que os seus ouvidos estejam atentos a essa voz, porque Ele fala. Deus fala conosco através de sonhos. Até no silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus pode ser um momento em que Ele quer que você espere. O silêncio de Deus pode ser também, Ele quer ver o que está no nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele quer que nós reconheçamos o que está dentro do nosso coração. Tem fé para esperar? Tem fé para confiar? Então o silêncio de Deus trata conosco também. Como eu falei, Ele fala através de sonhos. Deus tem me dado experiência em sonhos e muitas vezes Ele me responde através de sonhos. Uma das principais maneiras que Deus se utiliza para falar conosco, em que não há erro, não tem como dúvidas entrar no nosso coração, é através da palavra dEle. Você tem lido a Bíblia? Você tem se dedicado à leitura, ao aprendizado, porque é assim que nós vamos entender quando Ele fala. E através da Bíblia, da palavra. Quando você abre a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, é Deus falando ao seu coração. É Deus falando contigo. E ali aquelas palavras saltam ao nosso coração. O Espírito Santo, Ele fala através dessa palavra ao nosso coração. Mas o que nos tem atrasado, atrapalhado a ouvir, a entender, e muitas vezes dizemos que Deus não está falando, é porque nós temos usado o nosso tempo de uma maneira errônea. Muitas futilidades. Nós não temos feito devocional, não temos feito leitura, não temos feito meditação na palavra, não temos orado. E nós muitas vezes gastamos esse tempo com coisas que nós podemos dizer que são distrações. E essas distrações, elas roubam o tempo que seria para o Senhor. Então fica aí a resposta. Deus fala? Deus fala. Deus continua falando. Deus não para de falar. Através da palavra, através de pessoas. Também Deus pode usar quem Ele quiser para te dar uma resposta daquilo que você está esperando. Mas simplesmente tenha um coração quebrantado. Peça perdão pelos seus pecados, pelas suas iniquidades. Pare com o pecado, para que Deus possa falar mais a cada dia na sua vida, e para que a sua vida ela seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus não parou de falar. Deus continua falando, todo dia e a todo momento. E Ele quer falar. É como nós temos que ter a Deus como um amigo. Um amigo, você conhece Ele. Você conhece a voz dEle de longe. Você sabe que é Ele. Numa multidão, se Ele estiver falando no meio de pessoas, se Ele estiver falando e você ouvir a voz dEle, você sabe quem é o nome, você sabe o endereço dEle, você sabe o que Ele gosta de fazer, o que Ele não gosta. É esta amizade que nós temos que ter com o Senhor. É esse relacionamento que nós temos que manter. É esse relacionamento que agrada ao Senhor. E temos que confiar. Quando Ele falar, é confiar no que Ele falou e obedecer. Nós só teremos a ganhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.